O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. De volta com a RDTV para a segunda parte da entrevista com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorileu. Falávamos muito, secretário, no primeiro bloco, das conquistas ligadas ao sistema prisional e penitenciário. No entanto, quando o senhor assumiu em janeiro deste ano, falou que gostaria de aperfeiçoar, de melhorar a parte dos direitos humanos. Tem conseguido fazer esse trabalho? Muito interessante a pergunta, porque as pessoas ainda têm uma ideia que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos só lida com o sistema penitenciário, né? E, felizmente, não é só isso, né? Não é também no sentido de diminuir a importância do sistema penitenciário. É uma área extremamente importante e relevante para o Estado brasileiro como um todo, mas nós temos que atuar decisivamente na área de direitos humanos com enfoque precaucional, porque nós temos que trabalhar políticas públicas de prevenção. E a Secretaria, felizmente, tem propiciado essa atuação. Nós fortalecemos os conselhos de direitos, nós temos lá o Conselho de Defesa, o Conselho Estadual de Defesa da Dignidade da Pessoa Humana, o Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, o Conselho da Pessoa com Deficiência, promoção de igualdade racial. Nós temos a CETRAP, o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e a COETRAI, a Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. Então, além do Centro de Referência em Direitos Humanos. Então, nós fortalecemos na medida em que estimulamos a participação da sociedade civil, realizamos as conferências estaduais neste ano, por exemplo, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Estamos fortalecendo o Centro de Referência em Direitos Humanos e a ideia é expandi-lo, interiorizar. Este ano nós tivemos a possibilidade de inaugurar a primeira central de Libras, interpretação em linguagem brasileira de sinais, no nosso centro de referências na capital, e queremos levar isso para o interior. Por exemplo, temos um centro em Cáceres e queremos implantar outros em cidades polo, como Sinop, Rondonópolis e assim por diante. E nós temos trazido a sociedade civil para interagir com todos, com os atores governamentais e não governamentais, né? E estreitar as relações com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então é importante dizer e mostrar para a sociedade que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ela tem buscado equilibrar a dose nas ações e nas políticas públicas para que nós possamos fortalecer. Nessa relação, nós temos atuado muito em parcerias com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, do nosso colega secretário Valdinei, com os nossos colegas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil. A própria CESP, a Secretaria de Segurança Pública. A própria CESP, porque nós temos que trabalhar o fenômeno crime sob enfoque precaucional, e muita coisa pode e deve ser feita através de políticas de direitos humanos junto à sociedade, identificando situações de vulnerabilidade. Por exemplo, a audiência de custódia, nós implantamos um modelo aqui que é um plus, um algo a mais, com a perspectiva de uma identificação de vulnerabilidade e o acionamento de uma rede de atendimento e acolhimento às pessoas vulneráveis. Por exemplo, ali nós identificamos nas audiências de custódia, através do trabalho valoroso do Dr. Marcos Faleiros, da desembargadora Maria Erotides, desembargador Paulo da Cunha, situações de usuários de drogas, de pessoas com problemas mentais, de pessoas vulneráveis socialmente que precisam de acolhimento do Estado, né, de assistência, de um albergue, de um atendimento médico, de um tratamento. E isso é política de direitos humanos. O desafio também da educação em direitos humanos, levar para toda a sociedade. Temos parcerias com as ações, por exemplo, do Tribunal de Justiça, da Justiça Comunitária, em que nós levamos as ações e propiciamos o conhecimento, a formação e educação em direitos humanos de pessoas vulneráveis, o chamado empoderamento da cidadania.
Vamos ter agora uma parceria já celebrada, firmada com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública no projeto Ribeirinho Cidadão, em que levaremos também ações concretas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para a população vulnerável e carente ribeirinha do nosso Vale do Rio Cuiabá. Então, o trabalho da Secretaria é um desafio permanente, mas que necessita cada vez mais de investimento e da compreensão de todos os atores envolvidos para a responsabilidade que é grande, uma vez que nós vivemos ainda num estado em que a democracia ela está se consolidando e existem muitas desigualdades. Secretário, o senhor tem a carreira, em parte da sua carreira, ligada à Defensoria Pública. Acredita que agora, com o poder da caneta, o senhor consiga resolver parte desses problemas ligados à justiça e aos direitos humanos no Estado? Felizmente, nós temos atuado em parceria e a experiência e a rede de relacionamento tem propiciado que nós possamos todos somar os esforços, né, no sentido de melhorar a qualidade de atendimento à população. E aí, nesse sentido, eu cito, por exemplo, grandes parcerias que já vinham sendo firmadas e estão sendo fortalecidas e outras estão sendo celebradas, como essas que acabei de dizer. Vou citar aqui, por exemplo, o PROCON. O PROCON é uma superintendência ligada à nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E nós temos uma parceria direta do PROCON com a Defensoria Pública e também com o Ministério Público no atendimento e ampliação da rede de atendimento ao consumidor, que é um público vulnerável. Então, ali nós já conseguimos expandir para mais de 4 unidades em parceria com prefeituras municipais do interior. Estamos hoje em aproximadamente aí 48 a 49 municípios do interior. Conseguimos criar uma unidade de atendimento do PROCON dentro do Centro de Cidadania da Assembleia Legislativa. Estamos fortalecendo a cada dia as ações de mutirão do PROCON também, para que o nosso consumidor ele tenha esclarecimentos, informações, orientações e exerça com plenitude a sua cidadania e assim por diante. Secretário, o senhor falando da questão dos direitos humanos, a necessidade de se fortalecer essa rede, essa conscientização da importância dos direitos humanos, mas como tirar a pecha do sistema penitenciário como um sistema que não ocorre ressocialização e não há essa possibilidade dos detentos retomarem a sociedade livre de qualquer pecha de detento ou qualquer crime que ele tenha cometido? O desafio é trabalhar com a perspectiva da ressocialização. Como conseguir isso? Isso. Nós estamos fortalecendo, por exemplo, as ações da Fundação Nova Chance, que é ligada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com a intermediação de mão de obra, fortalecimento das atividades de reinserção e também qualificação dos nossos recuperandos. Eu cito aqui hoje, já em patamares na ordem de 39%, é o número de recuperandos em atividade de qualificação profissional e atividades escolares. As atividades escolares desenvolvidas, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Educação, através da nossa escola Nova Chance, que está sendo rebatizada como Escola Nelson Mandela. Então, nós estamos fortalecendo as ações de ressocialização. Agora, o desafio mesmo é fazer com que nós tenhamos estruturas físicas condizentes à necessidade e à importância de se trabalhar a ressocialização através da reeducação, não só pelo ensino formal, mas também pelo trabalho. Porque nós temos no universo dessas 63 unidades espalhadas pelo interior do Estado, são 7 penitenciárias, e as demais são cadeias públicas e centros de detenções provisórias. Algumas dessas cadeias públicas, elas eram as antigas delegacias. E essas delegacias, carcerário propriamente dito. Essas delegacias antigas, elas não oferecem estrutura de segurança para os nossos servidores e agentes penitenciários trabalharem com segurança e não oferecem condições ideais para que nós possamos ofertar dignidade no cumprimento das penas. Por isso nós estamos trabalhando num projeto de regionalização e melhoria das condições do encarceramento, para que nós tenhamos também estruturas físicas capazes de ofertar. E com esse propósito, nós temos contado, felizmente, com o engajamento da grande maioria dos nossos diretores e servidores em trabalhos de reforma e adequações e também em projetos de ressocialização. Hoje nós temos projetos maravilhosos envolvendo, por exemplo, confecção, área de confecção, área de marcenaria, serralheria,
área de construção civil. Nós temos, por exemplo, intermediação dentro do centro de custódia. Intermediação de mão de obra hoje, que permite que nós possamos fornecer para o próprio estado de Mato Grosso, através do serviço de nossos recuperandos, por exemplo, serviços de limpeza e manutenção, realizados por nossos recuperandos. Nós temos convênios já celebrados com a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Meio Ambiente, a própria Sejude utiliza mão de obra do sistema, as setas, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Isso tem permitido com que todos nós possamos, de alguma forma, contribuir para melhorar os níveis de ressocialização e humanização do sistema. Secretário, vamos falar um pouquinho de política. No início da gestão do governador Pedro Taques, ele fez muitas auditorias nas pastas, e a Sejude não foi diferente. Teve alguma situação diferente, estranha, análoga a algum tipo de corrupção que o senhor tenha encontrado quando assumiu a secretaria? Nós, cumprindo a determinação do governador Pedro Taques e dos decretos editados, encaminhamos a nossa Controladoria Geral do Estado, através do secretário Ciro, alguns contratos e procedimentos para a realização de processos de auditagem, né, e auditoria. Felizmente, nós nos deparamos ali com situações que não fogem, digamos, da regularidade, da normalidade, mas o que nos assustou foi o grande número de situações de atraso, né, em relação, por exemplo, à concretização de obras, né, e projetos. Eu cito aqui, por exemplo, o caso do Centro de Socioeducativo de Várzea Grande. Nós determinamos de pronto a formação de uma comissão para apuração da responsabilidade da empresa e da responsabilidade administrativa disciplinar de servidores eventualmente envolvidos. Né? E também estamos cobrando da Secretaria de Cidades a realização de um relatório em relação à parte técnica para que o Estado possa ter subsídios em determinar qual a finalidade ou que aparelho público poderá ser instalado, ou se será aquilo ali, terá condições para ser utilizado como um centro socioeducativo. Esse é um exemplo, né, de medidas que foram tomadas. Por exemplo, questão das cantinas nas unidades penais, que a sociedade cobre com razão, por determinação do governador Pedro Taques. Baixamos uma portaria intersetorial envolvendo a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, os servidores, para apurar e levantar. Felizmente não temos a realidade das cantinas em muitas unidades. Nós tínhamos, salvo engano, em 9, já diminuímos para 7 unidades e a grande situação que desafia todos nós é regularizarmos essa questão das cantinas, porque elas foram implantadas sob a anuência e a fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, como nós temos aqui na capital e também no interior do Estado. Mas nós sabemos que, como gestor público, nós temos que tomar as atitudes e as medidas de acordo com a lei e o princípio da legalidade. Temos buscado isso e temos agora um prazo para que essa comissão conclua os estudos e nos dê subsídios, nos dê ao governo do Estado subsídios para regularizar essa situação, de que forma, de qual a melhor forma, ou se há necessidade obrigatoriamente delas serem fechadas. Entendi. Secretário, para encerrar nosso bate-papo, vamos falar do nosso sistema prisional penitenciário. Nunca esteve tão cheio de pessoas ligadas aos crimes do colarinho branco, que a gente costuma dizer, né? Crimes praticados por políticos, por autoridades, a exemplo do próprio ex-governador do estado, Silval Barbosa. Como que a Sejude tem trabalhado essa questão no sentido de garantir essa assistência, e assusta ver o número de políticos sendo detidos por causa de crimes dessa alçada? Não, não me assusta não. Eu, como defensor público, sempre me assustei com o direito penal seletivo, a justiça criminal seletiva, que optou sempre pelos pobres, né? Eu sempre fui um crítico dessa realidade e me alegra ver que o Brasil está mudando, que as portas das prisões também estão sendo abertas para as pessoas, digamos, né, mais privilegiadas, né? Falando dessa forma. Agora, nós aqui na realidade de Mato Grosso, nós recebemos com tranquilidade, com naturalidade, e temos determinado as medidas necessárias para um cumprimento do que a lei determina, a lei de execução penal e as demais legislações pertinentes aos casos, e temos cumprido as ordens do Poder Judiciário, quer seja estadual, quer seja federal, para custodiar, né, qualquer um que tenha a necessidade de ser segregado,
né, de acordo com os ditames da lei. Então, estamos reforçando os níveis de segurança, mas dentro de um procedimento padrão que não foge da realidade, que tem que ser assegurada de forma igual para todos. A gente percebe que há uma movimentação muito grande em relação aos depoimentos, no Fórum de Cuiabá, principalmente. Essa logística toda cabe ao Estado ceder. Não há muito custo em relação a isso? Isso decorre da própria natureza da nossa missão, né? A função de escolta, guarda, segurança, custódia, né? O transporte, não foge da realidade daquilo que é convencional e do que é necessário. Agora, é bom que se diga que a sociedade brasileira acaba agora despertando os olhos para a necessidade de investimento cada vez mais no sistema penitenciário, que ele não pode ser visto como algo de segundo plano, porque ele integra o ciclo de combate à violência e segurança pública, né? A segurança pública não se esgota só com investimentos na área de polícia, né? Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Bombeiros, né? Polícia Técnico-Científica. O ciclo de combate à violência também requer e exige investimentos na área da custódia, para que nós possamos melhorar sempre os níveis de segurança, as condições de encarceramento, para que tenhamos aí cumpridos os deveres em relação à execução da pena e à custódia de presos provisórios, notadamente no que se refere à oportunidade também de ressocialização das pessoas que ali estão. Certo, secretário, a gente agradece a sua presença mais uma vez aqui na RDTV. É um prazer e estamos à disposição sempre. Obrigada. Bom, é isso. Obrigada a você que nos acompanhou nessas duas partes da entrevista com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorileu. Caso você queira ver, compartilhar essas e outras entrevistas, basta acessar o site rdnews.com.br/rdtv. RDTV, TV Web todo dia.